Hoje, mais um vídeo da série Minha História na Umbanda. Convidado, Pai Wagner Vieira da Silva. Que delícia estar aqui de volta com você. Olha, gente, gratidão, gratidão, gratidão. Band Boa chegando a quase 90 mil inscritos. Por isso, desde já, eu peço, não esqueça dos 3 Cs. Primeiro lugar, vai agora aí, clica no like. Vai, precisa clicar uma, 2 vezes, tá, para deixar até ficar azul. Clica no like, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque realmente muitas pessoas podem e vão certamente se identificar com a história do nosso convidado. E também não deixe de compartilhar. Pai Márcio lê tudo. E gratidão a todos vocês, que é dos comentários de vocês que nascem ideias para temas e novos vídeos. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo da nossa série Minha História na Umbanda. Hoje é com muita alegria, com muito prazer que a gente traz aqui o nosso grande amigo, Pai Wagner Vieira da Silva, que a gente vai conhecer bem ele, mas a história do Wagner é muito interessante. Por quê? Porque o Wagner teve várias passagens na Umbanda e teve um caminho muito grande junto a Rubens Sarraceni. E a gente vai saber de tudo isso. Wagner, manda um salve para todo mundo lá. Um salve para a galera do Band Boa, o pessoal que está assistindo o programa. Que o Pai Oxalá abençoe vocês. Fico contente de estar aqui nesse espaço junto com o nosso irmão Pai Márcio, divulgando, falando sobre a nossa Umbanda, fazendo com que vocês cresçam cada dia mais com os conhecimentos que vocês adquirem nos programas que o Márcio transmite. Perfeito. Wagner, como é que começa a sua história na Umbanda? Diz que você era uma criança muito adoentada e com problemas espirituais. O que você tinha? Então, o que acontecia, eu tinha vários problemas de saúde, minha irmã também tinha alguns problemas de saúde. Além dos problemas de saúde, eu tinha problemas espirituais também. Problema de evidência, de audiência, era uma coisa muito atuante. Como na nossa família, meus pais, eles não tiveram uma vivência assim, ou dentro do centro kardecista, algum centro de umbanda, nada. Então aquilo para eles era alguma coisa assim, a ponto de repente ser um problema mais de psiquiatria, de doença. E a minha história começa justamente assim. Minha primeira mãe de santo, antes de ela se tornar mãe de santo, ela benzia, fazia algumas coisas na casa dela, não propriamente num trabalho de umbanda, mas benzia. E todos os meses ela levava eu, minha irmã, na igreja São Judas Tadeu, na época em São Paulo. Acendia aquelas velas de anjo de guarda, né? Que o tamanho é crescendo, você é... Tamanho da pessoa. Tamanho da pessoa. E ela levava a gente para acender essas velas, tudo. Só que, assim, o problema persistia. Então, praticamente, era um benzimento quase toda semana. A gente morava numa casa do lado, não sei se era própria da mediunidade ou algumas características dessa casa que onde a gente morava. Era uma casa própria, tudo, mas... Cheia de problemas. Cheia de problemas espirituais. Mas tudo muda quando ela monta o espaço dela. Aí ela monta o espaço dela, como toda a casa. O primeiro trabalho ela fez com o trabalho dos senhores Exus. E o Wagner estava lá. Eu fui fervendo de gente. Primeiro trabalho, tudo, né? Era uma cozinha grande, não era um espaço que comportasse mais. Tinham pessoas que ficavam até do lado de fora. Como todo terreiro que começa, tudo improvisado. Tira as cadeiras, tira a mesa, propôs um congazinho. Na época tinha até aquelas vitrolinhas. No começo a tocar ponta, que depois foi explico que o caboclo exigiu que as pessoas soubessem tocar ponta, trabalho de show. Essa criança, naquela época, não pode ficar. Um parente que estava ali foi pegando a criança. Aí, na hora que foram colocar eu, assim, levar para outro canto, eu falei, não, vou ficar aqui. Ou seja, todo mundo queria tirar você do trabalho porque era esquerda, porque era trabalho de Exu. Porque não... E você falava, não, eu quero ficar aqui. Eu insisti e falei, não, vou ficar. Aí os Exus começaram o trabalho, tudo. Sentaram, né? Fizeram aquela roda, sentaram todos. Os nossos firmezas, cada um dando seu nome, ponto. Foi um negócio assim, né? E eu peguei e sentei na roda com eles. Exus. Eu era pequenininho, né? Cada média de 2 metros, né? Eu sentei ali no meio. E eu, como tinha um negócio da evidência, era um negócio que eu conseguia enxergar a cidade, né? Sim. E o Exu virou pra mim e falou, tá me achando bonito? Como é que é? E eu fiquei. E foi um negócio interessante, porque assim, uma criança com trabalho, com o decorrer do tempo você dá um carrinho, essa criança não.
participei ativo de todos os trabalhos. Roupa branca. Isso com 5 anos de idade. 5 começou. anos de idade. Eu já tinha uma coisa muito bem definida nessa parte espiritual. Então, mas você disse que nesse primeiro dia você sentou com os Exus. Sim. Depois desse primeiro trabalho, você não teve mais problemas Não, a aí saúde começou a melhorar. Começou a melhorar. Então, por exemplo, os benzimentos que eram quase semanais, começaram a ser de 3 em 3 meses. A parte mediúnica, evidência, audiência, elas continuaram. Só que essa aproximação com as entidades de Umbanda, eu me sentia muito mais seguro, muito mais confiante quando eu passava por essas situações de entidades, por exemplo, espíritos obsessores, alguma coisa chegava, eu conseguia sentir muito mais Confiança de que você ia se resistir. Que Resistir, você não ia muito... deixar eles atormentar você, vamos dizer assim. Isso. E você começou a desenvolver mediunidade nessa época mesmo? Não, não. Ou eles foram segurando, só com Não, passo, foram segurando. Eu comecei a incorporar mesmo foi com uns 12, 13 anos. Mas nesse período, meu irmão passou a ser pai pequeno da casa. Então eu comecei a participar mais. Por exemplo, precisava fazer uma entrega, uma oferenda, eu ia junto, ajudava ali, segurar alguma coisa. Mas eu tinha aquela vivência de ver como é que funcionava a coisa. Tanto nos trabalhos práticos, por exemplo, tinha um trabalho sábado, algum consulente precisava alguma coisa do jeito que tinha que ser resolvido ali na hora. Então os médios escolhiam, ficavam dando a segurança no terreiro, pega determinados grupos de médios e vão numa encruzilhada, fazer alguma coisa. Naquela época era muito mais fácil que agora, Wagner, né? junto. E o Wagner, criança, ia junto. Criança, 12 anos, 13 anos. Não, dessa ainda dos 5, 6, 7 anos até os... Você foi sempre acompanhando? Sempre acompanhando. Entrega, oferta, você estava junto? Estava junto. Então você desenvolveu mediunidade nesse terreiro? Foi nesse terreiro. E que você ficou lá até quantos anos de idade? Você Foi mais ou menos até uns 15, 16 anos. Nesse período já tinha mudado de uma cozinha, já tinha ido para um espaço maior, porque não comportava. E aí foi aquela coisa, minha primeira mãe de santo, o marido dela teve um problema de saúde e tal, teve que amputar a perna e os filhos não quiseram, ela não tinha condição de continuar, tinha dificuldade, era uma pessoa de idade. E ela resolveu encerrar as atividades? Ela resolveu encerrar as atividades. E daí você foi para onde? Aí eu saí, quer dizer, você sai... Fica meio perdido. Fica meio perdido. Você sai, não é todo terreiro que segue a mesma dinâmica. Eu tinha uma relação de conforto e confiança, porque eram pessoas que me criavam. Sim. Por exemplo, a idoneidade, minha primeira mãe de santo sempre pregou aquela coisa muito moral. Ela ainda é italiana, né? Então, muito assim, correta, tem que ser assim, assim, sim, não, não, tal. Então, minha mãe, na época, foi levada para um centro kardecista, que era lá na Penha. Você morava onde? O bairro chama Penha de França, São Paulo, Zona Leste. Aí você ficou quanto tempo no espiritismo? O que você viu? Teve alguma experiência? Fiquei um tempo sem ir, assim, até procurar um lugar, não achava. Os problemas espirituais começam a se acumular. Você não está indo em nenhum lugar, você começa a relaxar algumas coisas. E aí começaram a se agravar os problemas novamente. Minha mãe foi nesse centro kardecista, depois de inúmeros convites, acabei indo. Falei, vamos lá conhecer, vai. Fez escola mediúnica? Fiz escola de desenvolvimento mediúnica, vários cursos que teve. Foi conhecer o Chico, tive a oportunidade de conhecer o Chico. Conheceu o Chico Xavier. Na primeira vez eu não estava assim numa condição muito equilibrada. Foi eu pensar, não, vamos lá. E a gente pegou e foi. Teve oportunidade de, primeira vez, não foi assim... Recebeu a benção do Chico? Recebi. Na verdade, você está sempre do Chico, você recebia a benção de qualquer forma que você chegava, né? Só que assim, a condição sua... Eu fiquei com vergonha. Tava calor lá na cidade e eu trabalho à noite. O centro onde o Chico atendia era lotado. A gente saía até pela janela, aquele calor na cidade só. Aí um amigo nosso teve a brilhante ideia de falar assim, vamos tomar uma cerveja. E aí foram quase 2 caixas de cerveja. E daí você chegou no Chico? Não tava travando as pernas, né, cara? Mas imagino que quando cheguei perto do Chico, o Emmanuel acho que teve que fazer isolamento, assim, né? Nossa, isola que chegou, né, esse ser trevoso, né? Mas foi a oportunidade. Essa passagem no Espiritismo faz com que você conheça o Chico. É um momento importante da sua vida. Foi assim, quando eu cheguei perto do Chico, e na condição que ele estava, eu tinha vergonha, minha vontade foi de sair. Aí, todo mundo dava a mão pro Chico. Quando ele pegou e deu um beijo na minha mão, aquilo desmontou eu. Tapa na cara. Tapa na cara. Foi um negócio impressionante. E voltamos para São Paulo. Nesse centro kardecista eu fiquei acho que uns 5, 6 anos aí. Mas estava insuficiente, né? Estava insuficiente. A Umbanda grita dentro. A Umbanda grita. Era uma coisa assim, eu sempre falo que tambor bate dentro da alma, né? Você escuta assim, no pum, tum, tum. Eu gosto, até hoje eu leio, do André Luiz, a parte que o Chico escreveu, tudo. Acho que é importante para o médio também, traz uma bagagem muito grande de conhecimento. Mas faltava aquela coisa da Umbanda, aquela coisa de estar assim, aquela energia. O atabaque tocando, o atabaque, o caboclo, o preto velho, tocando, trabalhando. Tudo tal. Bom, saí daí,
por conhecer o Centro Perseverança, né, em São Paulo. Dona Guiomar. Dona Guiomar. Comecei a fazer escola de médios, lá fiz outra escola de médios. Nossa, você fez escola pra caramba, hein, Fiz velho? escola pra caramba. Lá não, lá era uma assim, pra você trabalhar na casa, era um período de 4 anos. Os sábados você tinha que fazer 4 anos. É o ProBem, chamava ProBem. Na avaliação da Dona Guiomar, no final do curso, ela que falava. Você vai pra tal lugar, psicografia. Não era o cara que escolhia, entendeu? Eram as entidades espirituais. Só que assim, eu tinha a coisa da incorporação. Teve até uma situação que eles estavam fazendo um trabalho que era atendimento aos alcoólatras. E ali o pessoal ficava na sala dela e ela preparava uma água lá. Só que uma água frutificada. E os familiares levavam, aqueles que tinham problemas. Eu tô ali, né, ajudando. Daqui a pouco eu fiquei com vergonha. Eu falei, cara, eu não sabia, eu acho que eu sou alcoólatra. Eu comecei a ficar com um trejeito de bêbado, assim, parecia que eu tava... Bêbado? Eu não bebo, cara. Eu falei, agora, acho que eu vou chegar lá e vou falar pra Dona Guiomar que eu não bebi, né? Mas olha que coisa... Você vê o lance de quando a gente tem a mediunidade de corporação, como você tem aquela coisa, né? Eu fiquei lá, relatei pra Dona Guiomar. Chegou um período, a Dona Guiomar falou, você vai pro Estrela da Paz, que era um centro da filha dela, que tinha as incorporações propriamente ditas. Casinhas de Umbanda, Baiano, Preto Velho... A linha de Exu já era uma linha mais fechada, mas eu tinha uma cativa lá. Devido aos problemas, Só tinha recomendado, só indicado que você... Só indicada, mas aquela, quando tinha trabalho de Exu, eu já sabia que meu nome já tava lá. Já estava lá, tinha uma cadeirinha já pronta. E ali eu fui no Estrela da Paz, continuei um bom tempo, a gente aprende com as entidades espirituais, a coisa da disciplina, por exemplo, era um terreiro assim, você não conversava, você colocava o pé da porta assim, você não escutava um barulho a não ser as entidades que davam as informações, no trabalho mesmo, alguns trabalhos que a gente fazia, a gente entendia o que tinha que fazer no trabalho para ele olhar. Quando ela olhava para você, você já sabia que tinha. Já toda a dinâmica. E era um trabalho assim que atendeu 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Era uma coisa enorme. Quanto tempo você ficou no Estrela da Paz? Acho que deu uns 7 e poucos anos. Acho que foi por aí. 74 anos de ProBem, mais o tempo que eu fiquei. E daí você saiu Estrela da Paz. Por quê? Então, cara, é assim, eu lá no Estrela da Paz, eu não incorporava. Só alguns médios que ela escolhia para incorporação. Só que a incorporação bate forte. Então você vai. Sim. Aí na época alguém me emprestou um livro, Guardião da Meia-Noite. De Rubens Saraceni. Rubens Saraceni. Aí eu fui pegar o livro, olhar tudo, né? Falei, vamos ver o endereço onde que eu acho esse Rubens Saraceni. Só que na época ele não tinha um espaço físico. Um espaço dele. Um espaço dele. Fuça daqui, pega um telefone dali... Pergunta para um, pergunta para outro, tal. E aí vem a informação, o pai Rubens Saraceni vai fazer um encontro, explicar as propostas que ele tem, né, para vocês conhecerem. Era no cinema, acho que era Santo André, eu não estou bem lembrado, que era promovido até pelo pai Rogério. Falei, peguei, vamos para lá, né, conhecer o Rubens. E foi um negócio muito interessante, cheguei em Santo André, tudo, o endereço e tal. Estou chegando, atravessando a rua. Vamos atravessando a rua para chegar, a rua para chegar no local. Contra o Rubens Saraceni, não conhecia, ele não me conhecia. A gente quase que de frente um pro outro, aí o Rubens Saraceni olha para mim e fala assim, até as pedras se encontram. Cara, foi um negócio assim, louco, né? Para mim foi conhecer a proposta dele de cinema. Ele utilizava o espaço para o pai Rogério ainda, para começar a trabalhar. Depois foi lá para um centro na Penha. Eu até cheguei a trabalhar no templo do pai Rogério, só que a distância, nessa época eu já tinha mudado Vila Carrão, mas mesmo assim, eu tinha que sair tipo 10 horas para pegar o último ônibus, eu saía apavorado, tava difícil. Aí o pai Rubens teve esse espaço lá na Penha. Foram as primeiras aulas de teologia de Umbanda, e ali ela montava o Você fez teologia de Umbanda com o Rubens? Com o Rubens. Aí eu fui, e acabei conhecendo esse espaço onde ele foi, e a gente começou as turmas. Tinham, acho que outras turmas que tinham feito antes, mas propriamente assim, hoje eu vou abrir um espaço e tal. E a gente começou ali na Penha, até que depois ele abriu no Belém, o próprio espaço dele. Pai Benito da Aruana. Pai Benito da Aruana. Fiz o curso com o pai Rubens, teologia. Depois teve o curso de sacerdócio. Você fez quantas vezes? 2 vezes. Cheguei lá, na segunda eu encontrei o pai Rubens e falou, o que você está fazendo aqui? Falei, eu vou fazer o curso. Falei, mas você já não fez? Falei, não, vou fazer o curso novamente. Mas assim, algumas coisas eu já tinha feito, mas é mais por adquirir mais. Falei, pai Rubens, sempre tem alguma coisa, às vezes em outras situações a gente acaba aprendendo. Falei, entra aí e fica. E quanto tempo você trabalhou junto do Rubens? Eu acho que fiquei uns 10, mais ou menos 10, 12 anos. Uns 12 anos, acho. Você fez então teologia, sacerdócio e fora o tempo de trabalho como médium, né? Lá a gente era considerado assim, você é um sacerdote umbanda,
entendeu? Mas é um médio. Mas assim, você fez as magias? Quantos níveis de magia você fez? Foi até o 15º, 16º grau. Você fez diretamente com o Rubens? Diretamente, todas com o Rubens. Desde que foi a primeira magia Como que era do fogo. conviver com o Rubens? Como que era o Rubens como pai de santo? Conta pro pessoal como é a sua experiência de ter convivido, conhecido, trabalhado com o pai Rubens. Como é que foi isso? Então, o pai Rubens, assim, é uma pessoa excelente, como um sacerdote. Ele tem os momentos, a dinâmica dentro do trabalho. O pai de santo não é aquela pessoa que está a todo momento acessível. Tem dia que o pai de santo tá Tem um atacado. pai de santo, tem dia que você chegava lá e dava risada, tudo. Tem dia que ele xingava. Porque às vezes você perguntar alguma coisa meio fora de hora, ele tava com a cabeça assim, ele dava um tum, né, naquela... Mas independente, a gente estava conversando e o Wagner comentou, eu acho que é importante relatar isso até para registrar pela própria memória do Rubens. E o Wagner falou várias coisas muito bacanas sobre o Rubens para mim. Ele conviveu diretamente tantos anos com o Rubens. A primeira é que o Rubens não cobrava nada de nada por trabalho nenhum. Nunca né, cobrou nada de nada. Se você precisasse, se você estivesse vendo uma situação difícil, seja espiritual ou material, como já aconteceu comigo, você chegava e te recebia muito bem, dava toda a atenção, conversava com você, resolvia geralmente de primeira. A não ser que exigisse alguma coisa assim na parte espiritual, alguma entrega, assim, alguma oferenda, alguma coisa que precisasse ser feito, entendeu? Mas normalmente o sindicato já te dá um feedback e você saía feliz, ele te transmitia segurança. Sim. Que ele falou que se você realmente precisasse e fosse atrás do Rubens, apesar de ser uma pessoa extremamente concorrida, ou seja, todo mundo queria falar com ele, você fala, pai, Rubens, preciso falar com você, é muito importante. Ele sempre achava um tempo para a pessoa e orientar a pessoa. E o Wagner estava falando de casos e pessoas, porque antes de começar o trabalho, disse que ele tendia a receber algumas pessoas na sala. Tinha uma sala da diretoria que ali algumas pessoas que iam visitá-lo, outras pessoas que tinham algum problema. Só na conversa a pessoa saía perfeita, não tinha mais problema. Saía. Ele já saía. Assim, eu mesmo tive uma situação que após um trabalho eu não estava, me senti bem. Me senti bem não, vou dizer a verdade, eu estava quase desmaiando, né? Eu estava branco, gelado, que uma série de pessoas na frente... Cheia, bolo de gente não dá, eu não conseguia enxergar ele... Ele não chegava. Não chegava. Então, o que eu fiz? Procurei a pessoa ler o Cambone e falei, ó, preciso falar com o pai Rubens porque eu estou passando mal. Ele falou, cara, é impossível. Eu falei, ó, é o seguinte, eu vou cair duro aqui, você já fica adiantado do que está acontecendo, você fala para ele. Nisso que eu falei, isso tava a muvuca lá na frente. O pai Rubens falou... Tem um rapaz lá no fundo passando mal. Fala para ele vir agora. Ele passou na frente de todo mundo. Ele nem sabia que você... Ele nem sabia. Ninguém comunicou ele. Ele falou, joelho aí. A característica dele, eu não vou pegar o cigarro, ele fazia assim, ó. Eu lembro até, todo mundo lembra assim. Quando você tava falando problema, ele fazia assim, ó. Aí ele falou assim, eu tava te esperando mesmo. Incorporado. Incorporado. Quer dizer, esperando você não, esperando quem estava com você. Você quer ajuda, mas tem que ser nos meus termos. Era uma coisa mais ou menos assim. Eu estava quase morrendo mesmo. Não conseguia nem falar direito. E aí ele, na hora do atendimento, não fazia muita coisa não. Cara, eu saí de lá assim... Como você dizia, seus miúdos, né? Um passo para frente, um para trás, uma vela branca, uma fita amarela. Isso que já tinha corrido umas 3, 4 horas de trabalho, atendia uma base de 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Teve um tempo que era até 1h30, 2 horas, depois ele diminuiu, falou, não, nós temos que sair 10, no máximo 10h30 o trabalho e tá. Mas ele tinha essa pegada de você chegar lá e sair. E não foi só uma vez, são várias vezes que ele ficava olhando, né? Porque tem uma coisa que eu já relatei num vídeo do Bandiboa, não sei se vocês vão lembrar ou não. Eu sou irmão de santo do Rubens, porque nós dois somos filhos do pai Ronaldo Linares. E eu sou neto de santo, né? Você é neto de santo Neto do pai de santo, Ronaldo. que o pai Rubens era formado por... Exatamente. E eu conversando com o pai Ronaldo sobre Rubens Sarraceni, o pai Ronaldo me sai com essa colocação. Falou, meu filho, o Rubens, eu posso colocar numa lista de 4 médios, foi um dos 4 médios mais intensos, mais poderosos, da maior energia que eu conheci na minha vida. Ele sendo o pai de santo do próprio Rubens, me falou isso. Então essas coisas que o Wagner fala, realmente só confirma isso que o pai Ronaldo já falava. Tem uma situação também, coisas que as pessoas não esperavam do Rubens, né? O dia que não sei o que estava acontecendo lá, que ele sai no meio do trabalho. Ah, sim. Aquele dia que tá pesada a coisa. E ele sai de lá, ele olha assim para um lado, ó. Ele fala, vocês precisam mais de Deus, viu? O Rubens, ele ficou marcado como um grande escritor, como aquele que trouxe a doutrina da Umbanda Sagrada, mas pouco se fala do Rubens como pessoa, o Rubens como pai de santo, em ação, atuando propriamente dito. E a gente percebe que, quantos médios vocês eram
no Templo Escola Pai Benedito? Nossa, Márcio, para atender 1.200 pessoas, o que eu trabalho com isso, deve ser uma base de 700. 700 médiuns. Eu acho que é por aí. Você que era lotada. Eu sou sacerdote, para coordenar 40 médios, às vezes a gente já fica louco. Quem são os irmãos mais conhecidos que com você conviveu lá dentro? O Alexandre Comino fez sacerdócio comigo, o Rodrigo Queiroz chegou a fazer, o pai do Dogero chegou a fazer o sacerdócio. Eu só não sei assim a turma, né? Porque ali é muito grande. Então são vários sacerdotes que estão hoje que fizeram. Eu acho engraçado que esses irmãos, você pega o Comino, você pega o Ludogero, você pega o próprio Queiroz, eles se referem muito a ele como mestre Rubens. Quer dizer, que não é apenas uma palavra, é uma pessoa que ele realmente inspirava essa confiança de mestre. Porque ele dominava vários, ele estudava muito. Inclusive ele foi convidado até a alguns programas de televisão para falar sobre diversos temas ciência da Umbanda. Ele tinha aquele carisma para dar aula. Se você assiste os vídeos dele, você vê aquela calma dele responder, ele para assim para pensar, tudo, né? Era uma coisa impressionante. E engraçado, Wagner, que você teve toda uma história na Umbanda desde pequeno, você teve contato com a Umbanda Sagrada, viveu na Umbanda Sagrada com muita força, conheceu, trabalhou, foi filho direto de pai Rubens Sarraceni. E é engraçado, Wagner, que hoje eu vejo você, é como se você tivesse absorvido todo esse conhecimento da sua vida e você hoje vivesse a sua Umbanda, sem desmerecer a Umbanda Sagrada, sem desmerecer as suas raízes, você vive a sua Umbanda. Foram bases que deram que hoje, por exemplo, trabalho no terreiro, juntando tudo isso, a gente consegue fazer um trabalho porque a gente teve pessoas lá atrás que nos inspiraram, nos ensinaram o que seria um sacerdote, um médium, a pessoa que está trabalhando dentro da Umbanda, assim, ou das várias Umbandas que tem aí, mas o que seria um médium mesmo dentro da Umbanda. Sim. E acima de tudo, eu acho que não só você teve grandes mestres, não só Rubens, mas se você pegar pela sua mãe Sandra, Dona Guiomar, sim, entendeu? Essa coisa toda, você teve pessoas que marcaram muito a sua vida. E como é importante a gente ter mestres na nossa vida, gente que ensine de verdade, gente que inspire, que motive, que nos oriente o tempo todo. E você teve muito isso, né, irmão? Sim, isso foi uma coisa marcante que ajudou muito. Você saber até os passos que você deve dar e aqueles que você não deve dar. Não deve dar, né? Você pode até não saber tudo, porque senão a gente não consegue abarcar todo, mas a gente aprende muito o que a gente não deve fazer, né? O que não deve fazer, já tem meio caminho andado. Já tem meio caminho andado, né? Porque não adianta você querer saber, mas aí você escorrega numa coisa e fala, não, isso acho que não tem problema e vou e faço. Aí você já se perdeu na sua vida espiritual. Porque assim, mas o cara pode fazer um trabalho excelente, trabalha um bom tempo, alguma coisa errada que você faz, todo edifício desmorona. Meu pai de sangue, a sua mãe, ele falava que é muito difícil subir, o duro é ficar lá em cima. Mas Wagner, agora sei que você não tem saído tanto para tanto terreiro, você tem a sua vida, você tem os seus problemas também. Mas como é que você vê a Umbanda Sagrada hoje, exatamente como você viveu? E eu tenho irmãos maravilhosos, tenho grandes pessoas queridíssimas dentro da Umbanda Sagrada. Eu quero deixar claro, tem gente que fala, o Márcio é maluco. Gente, eu não misturo as coisas. Eu tenho diferenças com alguns pontos da doutrina da Umbanda Sagrada. O Wagner sabe disso. O pai Paulo Dogero sabe disso. Até que o Alexandre Comino cheguei a conversar alguma coisa pontual. Mas não é que eu sou contra o Rubens, porque o Rubens, eu já falei que o Rubens tem um papel importantíssimo nesse momento que a Umbanda vive hoje. Então eu não sou contra o Rubens, eu sou contra algumas coisas que ele deixou escrito, algumas formas de pensar, mas a essência do Rubens, eu sou obrigado a admitir que o meu próprio pai de santo, que foi pai de santo dele, falar que ele era um médium excepcional. E o trabalho que ele fez pela Umbanda, e a quantidade de pessoas que ele formou, e como ele ajudou a Umbanda a se multiplicar, eu não posso aqui falar outra coisa que senão bater palmas ao Rubens Sarraceni. Eu acho que a gente tem que separar bem as coisas. Eu ser contrário a alguns pontos é uma coisa, mas com relação ao Rubens, sou uma pessoa que sou extremamente agradecido pelo trabalho que ele deixou. Tanto que assim, a gente já trabalhou junto. Sim. Então assim, você teve uma escola, pai Ronaldo, pai Rubens, e a gente sempre conseguiu se entender exatamente. Se entender. Eu venho de pai Ronaldo e ele veio de pai Rubens. E a gente nunca se entendeu perfeitamente. Uma coisa que o Wagner me comentou, que é muito importante dizer do Rubens, é que o Rubens falava assim, que não queria filhos dependentes do pai santo. E que ele achava mesmo que deveria existir alguma coisa que unisse as umbandas, que a Umbanda deveria ter fundamentos próprios, que não deveria viver de situações do candomblé, não deveria trazer coisas do candomblé. Se não dominasse o conhecimento do candomblé e quisesse incorporar isso na Umbanda, porque não ficava nenhuma Umbanda, nem um candomblé. Então que ele era contra esse negócio de cobrar trabalho, de fazer ebó. Se você pegar os livros dele e falar,
pessoas que vivem à custa dos ebós, os mercadores da fé. Mercadores da fé. Mercadores da fé. Entenda, a gente tem muita coisa boa que o Rubens Saraceni deixa de herança para nós, todos nós humanistas, independente de que doutrina siga. E que a gente possa cada vez mais encontrar entre as várias doutrinas da Umbanda aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Wagner, deixa 2 mensagens para nós agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os irmãos que estão iniciando na Umbanda, os iniciantes, e queria que você deixasse um pouco da sua impressão, de você que já viveu tanto dentro da Umbanda, como você vive e pensa a Umbanda hoje. Por favor, para nós encerrar o vídeo. Para as pessoas que estão iniciando na Umbanda hoje, peço que vocês absorvam os conhecimentos que são passados para vocês, aqueles que são passados de forma positiva, né? Aqueles que realmente fazem vocês engrandecerem, para que vocês possam ser não só médios detentores de conhecimentos, mas que sejam pessoas que quando aqueles que forem em busca de auxílio, vocês realmente consigam auxiliar essas pessoas. Não olhando só pelo conjunto de conhecimentos que vocês têm, mas pela parte sentimental. Internalizando os orixás dentro de vocês, antes de vocês terem fora. Mas ter cada um deles dentro de você, Pai Ogum, Pai Oxóssi, Mãe Iemanjá, Pai Xangô, para que você consiga passar a mensagem de que cada orixá traz para os seus filhos, para que você possa transmitir isso, seu irmão possa realmente ser auxiliado. Que assim seja. E para corroborar, iniciantes, tenham paciência, ouçam mais seus mestres, busquem bons mestres para vocês seguirem na Umbanda. Vocês não vão se tornar excelentes médios do dia para a noite. A gente nunca aprende tudo. Eu estou com 48, 49 anos, que eu fiz 54. Você não vai conseguir aprender tudo. Tá, mas que o pouco que você aprenda que lhe seja suficiente e que você tenha confiança na espiritualidade que te guia. E o Rubens falou uma coisa que você me comentou lá fora, antes de começar o vídeo, que ele falava assim, servir aos orixás quando está tudo bem, sim, é muito fácil. Eu passei uma situação que estava difícil, e ele olhou para mim e falou assim, olha, servir quando os ventos estão favoráveis aos orixás é fácil. Quando tudo está contra, aí é louvável. Aí que você mostra mesmo. Aí que você mostra que você é um filho de Umbanda mesmo. E o que você vê dessa Umbanda de hoje? O que você espera dessa Umbanda, desse futuro próximo, meu irmão? Então, eu espero que os irmãos realmente se unam. Uma coisa que acontece em outras denominações religiosas, que, por exemplo, o cara vai lá em Mato Grosso, que ele consiga ser acolhido da mesma forma. Ele é acolhido no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, sem ser pelas diferenças. Cada um tem uma forma sua de expressar a essência do conhecimento, a forma como ele transmite é diferente. Para que cada um consiga realmente ser maná. Porque hoje a gente está vendo muita mensagem de intolerância religiosa, as pessoas precisam se unir, mas que as pessoas tenham essa condição. E principalmente, que é uma parte muito importante para mim, dentro da Umbanda, eu falo assim, como médium, que é aquela parte de você acolher a pessoa e chega ali na sua frente com um problema. Você precisa conseguir entender o que aquela pessoa está sentindo e através dos conhecimentos que você traz dentro de si, e você passar para ela de uma forma com que ela entenda. Na realidade, que a gente possa gerar não só o restabelecimento da pessoa, mas uma libertação. Uma libertação e que ela também comece a adquirir o que o Rubens pregava muito, é o despertar de uma consciência religiosa. Sim, religiosidade. Eu também concordo plenamente. Nunca usei dessa terminologia. Você nunca entrar assim, você vai para Umbanda porque eu tenho um problema. Não, você vai porque é uma religião. Você vai não só porque você gosta ali, você se sente bem, é um lugar que vai de encontro com você, entendeu? E galera, o que eu espero que vocês entendam é o seguinte, Wagner vem da Umbanda Sagrada, eu sou da Umbanda de Ronaldo Linares, que pratica basicamente o que Zélio mais ou menos deixou, claro que teve alterações, mas assim, que essa nossa conversa fique o exemplo de que não existe uma Umbanda melhor, não existe doutrina melhor da Umbanda, não existe Umbanda mais poderosa. O que existe é a manifestação do Espírito para a caridade e que sim, é possível não só a gente respeitar-nos uns aos outros, mas podemos ser amigos, podemos ser unidos. Eu tenho uma grande alegria de ter o Wagner, que eu posso chamar de meu amigo. Eu também, irmão, grande irmão. Nossa, a gente conviveu. É a primeira vez que eu encontrei com você, né, não? Verdade. Pode contar? Quando eu cheguei em Sorocaba, eu procurei alguns terreiros e não me identifiquei. E um dia eu peguei lá, falei assim, bom pastor e tal. Quando eu abri a porta, eu quase derrubei ele. Eu entrei, expliquei, falei, ó, vem de um outro terreiro. E comecei como todo mundo começa. Se adaptar à casa, ver como é que é. Eu nunca quis, tipo, colocar a minha ideia. Não, o jeito que eu aprendi tá certo. Então, o que eu fui conhecer? Com muita humildade, gente, ele se adaptou às normas do nosso terreiro. Isso é uma beleza. Essa humildade com que ele veio,
E depois ele mostrou toda a força, toda a intensidade dele como médium, guias maravilhosos que resolveram problemas para assistência lá, incríveis. E todos nós na casa somos muito gratos ao Wagner. Então eu falo para vocês assim, tudo é possível, sabe? Mas depende de você querer e de você estar disposto a alterar pequenas coisas na sua vida para conseguir não só melhores caminhos, mas conseguir oferir tantas amizades, tantos bons irmãos que possam te acompanhar nessa sua jornada. E esse era o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Galera, não esqueça dos 3 Cs. Não curtiu? Clica no like agora até ficar azul. Não deixe de comentar, porque eu leio todos os comentários e compartilho esse vídeo. Muitos irmãos haverão de se identificar com as histórias do Wagner, com as passagens dele. E também para conhecer um pouco mais sobre o pai Rubens Sarraceni, como ele era como pai de santo. Certo? Galera, não deixe de nos acompanhar pelo Instagram. Lembra que todos os dias nós temos postagens novas. Não deixe de assistir o nosso vídeo Meu Milagre na Umbanda, os depoimentos dos nossos irmãos que tanto agregam e fortalecem a nossa fé, logo depois do encerramento desse vídeo. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, meu Pai, derrama a sua fonte de luz, toda a sua energia maior e mais poderosa sobre a cabeça desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse vídeo nesse momento. Pai, dai caminho a ele, uma luz, uma guia a ele, para que ele encontre verdadeiros mestres dentro da Umbanda, pessoas que possam orientá-lo, encaminhá-lo e ajudar a fortalecer a sua própria espiritualidade, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Pai, por ter trazido Wagner Vieira da Silva como nosso grande irmão, que acompanha nosso trabalho no Mandiboa, nosso trabalho no terreiro. Gratidão, meu Pai. Que todos os meus irmãos e aquele que está assistindo esse vídeo nesse momento possam encontrar pessoas tão boas, tão fiéis e que possam realmente agregar, acrescentar positivamente de informação e conhecimento espiritual em suas vidas. Meu Pai, dai a todas as pessoas que buscam caminhos dentro da Umbanda o entendimento espiritual, a conexão e o fortalecimento da intuição dessa pessoa, desse irmão, com seus guias e protetores, para que eles possam, independente de conseguir ou não um terreiro de Umbanda, que eles possam plantar a semente da Umbanda dentro de seus corações, para que fortaleça e floresça em árvore frondosa e que dê frutos maravilhosos, gerando toda a saúde e proteção, paz, luz, muita alegria, felicidade e prosperidade na vida de todos. Gratidão, irmão. Que Oxalá nos abençoe sempre. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima. Olá a todos que acompanham o canal Mandiboa. Meu nome é Elaine de Almeida Aragoni, sou da cidade de Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Frequento o Templo Escola de Umbanda em Ançã Senhora dos Ventos, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Conheci a Umbanda há 4 anos e desde então me apaixonei. Nesses 4 anos eu tive várias bênçãos, vários milagres. O maior deles foi durante a minha gestação. Eu tive um problema, o meu filho nasceria com um problema no esôfago e teria que ser submetido à cirurgia assim que nascesse. Então, em uma gira de Preto Velho, eu conversando com o vô Benedito, comentei com ele que meu filho teria esse problema. E ele perguntou para mim se eu tinha fé. Eu falei que sim. E ele falou pra mim, então, hoje à noite você faça uma oração e peça pro Dr. Heitor Luz vir. Ele vai fazer uma cirurgia no seu bebê dentro da sua barriga e o seu bebê vai nascer perfeito. Umas 3, 4 semanas depois, meu filho nasceu e graças a Deus e graças a toda a espiritualidade, eu recebi a bênção dele nascer perfeito. Ele não tinha mais problema nenhum. Só que, não por acaso, ele nasceu com uma marca de nascença exatamente onde teria que ser feita a incisão para fazer a cirurgia, se ele precisasse fazer a cirurgia aqui no plano material. Mas como ela foi feita no plano espiritual, ele nasceu apenas com a marca de nascença. E eu sou grata à Umbanda por tudo que ela tem feito por mim e pela minha família. Se eu tô me tornando uma pessoa melhor hoje, é graças aos ensinamentos que toda a espiritualidade me passa.